Deus tem planos para cumprir em nossas vidas. Essa é a mensagem de toda a Bíblia, e é isso mesmo que estamos estudando aqui no Encontro com a Palavra, escrito pelo pastor Dick Woodward e narrado pelo pastor Edson Bruno. Fique atento a mais um programa que o Ministério Cooperativo Internacional leva a você. Com você agora, pastor Edson Bruno. Bom contar com a sua participação em mais um estudo de João, versículo por versículo. Acomode-se, pegue sua Bíblia e abra no capítulo 12. Acompanhe a leitura a partir do primeiro versículo desse capítulo, o capítulo 12 de João. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. Sabe o nome que dei para esse capítulo? Adivinhem quem vem para o jantar. Sabe por quê? Porque nesse capítulo lemos sobre mais uma cena de jantar envolvendo Marta e Maria. E como era de se esperar, o texto relata que Marta servia. Típico da Marta. Talvez fosse isso mesmo que ela tivesse que fazer. O texto também cita Maria, que estava sempre aos pés de Jesus ouvindo a palavra, aceitando sua vontade, e aqui ela está aos pés de Jesus em um maravilhoso ato de adoração. Naquela época, durante as refeições, eles costumavam se reclinar em poltronas e o convidado especial se sentava à direita do anfitrião. Acho que este foi um jantar e tanto, sabe? Em muitas culturas hoje, uma refeição pode durar até 3 horas. Acho que é muito tempo. As refeições naquela época eram assim, duravam horas. Era um momento de confraternização, um momento festivo. A maneira como eles faziam as refeições serve de exemplo para nós. Atualmente, tanta gente sofre de úlcera e tantos outros males resultantes da maneira como se alimenta. Aliás, todo mundo está sempre se alimentando na correria, não é? Congestionando nosso sistema digestivo. Temos muito que aprender com a maneira como eles comiam antigamente. Mas, voltando ao jantar de Jesus, a maneira como eles se sentavam deixava os pés deles expostos. E era costume lavar os pés dos convidados quando estes chegavam à casa. E exatamente nesse ponto a atitude de Maria foi muito bonita. Ela derramou sobre os pés de Jesus um perfume muito caro, cujo valor correspondia ao salário de 1 ano de trabalho de uma pessoa. A Bíblia conta que ela limpou os pés de Jesus com seus cabelos. E é claro que Judas tinha que fazer uma objeção interesseira. João comentou a atitude de Judas. Não foi por causa dos pobres que ele se opôs à atitude de Maria. João, com sutileza, disse que ele era um ladrão. Gosto do jeito como João escreve. Na sua primeira epístola, João diz que se dizemos que mantemos comunhão com ele e andamos na escuridão, somos mentirosos. Ele era muito franco, o tipo de pessoa pão, pão, queijo, queijo. Falava o que tinha que falar. E por isso fez esse comentário a respeito de Judas. Judas era um ladrão e estava sempre com a mão na sacola de dinheiro. Esta era a verdadeira razão da sua objeção à atitude de Maria. E pela segunda vez Jesus defendeu Maria. Você se lembra que no final do capítulo 10 de Lucas,
Marta veio como um rojão reclamar com Jesus, você lembra? Senhor, não te importa que minha irmã tenha me deixado sozinha com o meu serviço? Diz-lhe que me ajude. E Jesus respondeu, Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Outra tradução diz o seguinte, poucas coisas são realmente importantes, mas Maria escolheu aquela que jamais lhe será tirada. Jesus defendeu Maria diante de Marta. Vimos mais uma vez Jesus defendendo Maria. Em outras palavras, ele disse, isto que ela fez é um ato de adoração. Ela guardou esse perfume para o meu sepultamento. Naquele tempo, como vimos no caso de Lázaro, eles enrolavam o morto com um tipo de bandagem, como enrolavam as múmias, e usavam aromas e especiarias finas entre as bandagens para controlar o odor. O comentário de Jesus foi o seguinte, os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Observamos aqui no livro de João um argumento sutil sobre a deidade de Jesus. Ele aceitou esse tipo de adoração. Ele foi adorado e aceitou. Pedro recusou a adoração. Lemos no livro de Atos o registro da conversão do primeiro gentio, um centurião romano, um oficial romano. Roma tinha conquistado os judeus e, portanto, nesse caso vemos o relato de um conquistador se jogando aos pés de Pedro em adoração. Pedro era um homem forte, e o original grego sugere que ele arrancou o homem dos seus pés. Levante-se, eu sou homem como você, disse Pedro. Mas, no caso de Jesus, ele não era homem e aceitou a adoração. E ainda fez o seguinte comentário, os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Algumas pessoas argumentam que com estas palavras, Jesus estava dizendo que devemos ajudar os pobres. Não foi isso que Jesus quis dizer. Ele não estava falando que devemos ajudar os pobres. Ele estava apenas dizendo que sempre teremos a oportunidade de ajudar os pobres. Para Jesus era importante ajudar os pobres. Mais tarde, por ocasião da última ceia em particular, Jesus disse a Judas, o que você tem que fazer, faça-o logo. Nesse momento, os outros discípulos pensaram que Jesus tinha dito a Judas para dar alguma coisa aos pobres. Essa deveria ser uma prática comum de Jesus e dos 12. Portanto, aqui ele não estava sugerindo que deveríamos ajudar os pobres. Sabe por que não? Simplesmente porque esta prática já deveria ser usual. Jesus estava dizendo que eles não o teriam para sempre, e por isso aquele ato de adoração era aceitável. No Evangelho de Mateus foram acrescentadas estas palavras de Jesus. Eu lhes asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este Evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. O texto relata que havia grande multidão presente, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, que tinha ressuscitado dos mortos. O chefe dos sacerdotes, que estava fazendo planos para matar Jesus, começou a planejar também a morte de Lázaro, porque por causa do que lhe tinha acontecido, muitos judeus estavam se voltando para Jesus e crendo nele. A aprovação que esses irmãos passaram, conforme vimos no capítulo 11, e a resposta de Maria a esta aprovação, levaram muitos judeus a crer em Jesus. Os judeus que foram visitar Maria creram quando viram a reação dela. Mas, aqui nesses versículos que lemos hoje, temos a informação de que muitos creram também por causa de Lázaro. Também encontramos a resposta para a pergunta, o que é fé? Quando você crê em Jesus e vive nele de modo que nunca morra, acontece uma ressurreição nesta vida aqui na terra. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 5, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Olhe para ele. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus. Isto é uma metamorfose. Isto é uma ressurreição. Você já passou por isso? Você já passou pelo novo nascimento e passou a ser uma nova pessoa? Quer dizer, você não é mais a pessoa que era quando nasceu fisicamente. Durante talvez 20 ou 30 anos, você foi uma pessoa, mas agora você nasceu de novo, é outra pessoa. Isso também é ressurreição nesta vida. Além desta ressurreição, o capítulo 11 mostra a ressurreição que nos preparará para o estado eterno. Se você experimenta a ressurreição do novo nascimento,
uma das consequências, uma das maneiras que isto glorifica a Deus e traz glória para Jesus Cristo é que outras pessoas são levadas a Cristo ao verem a mudança em sua vida, ao verem a nova criatura em que você se transformou. A sua vida se torna um testemunho para os incrédulos. Você sabe que temos a ordem de sermos testemunhas. Você não sabe? Sabe. A Bíblia diz, e serão minhas testemunhas. Você é uma testemunha. Como já mencionamos, em um tribunal, durante um julgamento, uma testemunha chamada para dar depoimento não pode chegar a dizer, eu não vou falar nada, minha vida fala por si. Isso não é dar testemunho. Testemunho é o que sua vida mostra, mas também é testemunhar verbalmente o que você experimentou. Contar a sua experiência. Partilhar a sua experiência, isso é ser testemunha. Outras pessoas são levadas a Cristo porque você nasceu de novo e se tornou uma nova criatura, por causa do que Cristo tem feito na sua vida. E isto é muito bonito. Foi o que aconteceu com Maria e com Lázaro. Vamos continuar o capítulo 12 e enfocar os últimos acontecimentos do ministério público de Jesus. No dia seguinte, versículo 12, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro, gritando, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito. Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem montado num jumentinho. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhe foram feitas. A multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizara tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus disseram uns aos outros, não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Esse texto relata o famoso Domingo de Palmas. No capítulo 21 de Mateus, outro capítulo muito importante da Palavra de Deus, encontramos a narração completa desse dia. Nós vamos continuar no próximo programa e eu convido você para estar conosco. E tenha Jesus, esse mesmo Jesus, que demonstrou tanto amor, tanto poder. Tenha Jesus como seu amigo, como seu mestre. Deus abençoe você. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.